Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Cast. Olá, ouvinte, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao nosso podcast do mês do horror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje, né, Marcos, a gente vai continuar a nossa saga do mês do horror e vamos aqui apresentar mais um conteúdo que a gente acha muito relevante, muito interessante e que possivelmente, talvez quem está escutando a gente não conheça. Exatamente. Então a gente vai falar hoje sobre a minissérie Frankenstein, a verdadeira história de Frankenstein, que é uma minissérie de 73, e para quem está acompanhando a gente nos podcasts vai recordar que a gente gravou sobre Conde Drácula, né, da BBC, e a gente comentou que faziam muita referência a esse Frankenstein por ser muito interessante também, né? E a gente foi lá, conferiu, assistimos, já disponibilizamos lá no nosso canal no OKU, diga-se de passagem, e resolvemos gravar sobre também, para poder trazer mais esse conteúdo aqui antes do podcast de Halloween, né? Sim, essa série chegou a ser exibida no Brasil pela Bandeirantes nos anos 80, mas há muito tempo que ela tá fora da TV brasileira, tanto da TV aberta quanto da TV fechada, e como você mesma falou, o pessoal mais jovem certamente não conhece, mas ela é um material maravilhoso, interessantíssimo, e que o pessoal deveria procurar conhecer, que vai ter uma experiência muito boa. Agora a gente facilitou nesse sentido, né? Porque que nem a gente fez com o Conde Drácula, a gente colocou lá no nosso canal. Então vai ficar linkado aqui dentro da publicação, seja no YouTube ou aqui no nosso site, né? Ou então lá no Anchor, que também dá para colocar links. E você confira, porque eu acho que você vai gostar muito, porque ela é reconhecida, e isso é bem interessante, porque aconteceu com o nosso podcast anterior, como uma das obras que realmente inspiram o que o livro da Mary Shelley quer dizer, né? Porque tem várias histórias do Frankenstein, muitas são maravilhosas, referências, símbolos, ícones, né? Quem não recorda aquelas imagens maravilhosas do Frankenstein, da Universal, ou a noiva do Frankenstein, o Frankenstein maravilhoso com o Peter Cushing, né? E o Christopher Lee. Então você tem aqui uma outra história que o mais interessante, na minha opinião, eu gostaria de puxar esse assunto contigo, porque aí a gente vai falar do produtor, vamos falar também de quem fez o roteiro, que é uma história que ela tem uma homoafetividade, é uma história queer, pode-se dizer assim, de Frankenstein, né? Sim, porque a gente tem o roteiro que é do Christopher Sherwood e do Don Bachardy. E o Christopher Sherwood, o W.H. Auden e o Stephen Spengler, eles eram escritores que ficaram famosos porque eles marcaram uma época na literatura de língua inglesa nos Estados Unidos, né? Eles eram ali nos anos 40, 50, eles eram uma juventude muito promissora, e tinham essa característica que eles eram homossexuais e tudo, e eles tratavam muito na literatura e na poesia deles de temas homoeróticos e tudo mais, com grande qualidade literária, né? E também nessa adaptação tá presente, né? Esse elemento de uma leitura que a gente já, no livro da Mary Shelley, a gente já pesca alguns indícios, né, de um amor homoerótico, mas aqui ele tá mais visível, e é uma adaptação extremamente ambiciosa. A ambição gigantesca dela, e é uma ambição que se cumpre, detalhe, não é uma ambição que morre na praia, ela já começa no roteiro. O que esses dois caras fizeram, o Don Bachardy e o Christopher Sherwood, enquanto releitura da obra original, é incrível, pela ambição e pelo quanto eles foram competentes em conseguir realizar também. E para uma curiosidade aqui, né, para falar como foi a transmissão original, né,
ele foi transmitido em 2 partes de 90 minutos pela televisão inglesa, né? Quando saiu a versão para DVD, que saiu inclusive agora no passado Blu-ray, né? Mas quando saiu a versão em DVD em 2006, eles colocaram ali uma introdução com James Mason, que é um dos atores que participa ali, ele vagando ali no cemitério, que é o cemitério St. John's Wood, né, em Londres, e ele falando sobre a Mary Shelley, falando que ela está enterrada ali, o que não é verdade, né? A Mary Shelley está enterrada no cemitério, no terreno da família dela, né? Mas ele está falando sobre isso, por ser uma história que, na verdade, ela é inglesa, né? E de uma mulher, uma jovem e ambiciosa, né? E muito competente escritora. Então vai ter elementos ali que tem no DVD que eles meio que quebram aquela narrativa clássica, e isso é bem interessante. A gente deixou também no nosso release do canal. Que vale a pena, gente, você assistir, porque é isso que para mim tem uma graça nessa história. Essa história, ela é diferente, né? Eles contam uma história que tem essa história clássica toda do Frankenstein, que é uma história do criador que abandona a criatura, mas nessa história ele não é visto, por exemplo, o Frankenstein como um herói, né? Ele é visto sim como um homem covarde, né? Que acaba pagando pelos erros dele, né? E isso é muito interessante, inclusive se você vai analisar a produção, porque se você tem diretores muito famosos, né? Que são, tipo o John Boorman, né? Que a gente gosta muito, o próprio Coppola. Na época que essa história estava sendo ali feita ali a produção e tal, pensado o roteiro, teve um grande orçamento, né? Para um filme feito para a televisão. Você tem esses diretores famosos que já vinham, por exemplo, de Deliverance, né? O John Boorman fez Deliverance, o Coppola fez o Apocalipse Now. Então você tem diretores que eles estavam pedindo para poder fazer, né? Só que você vai ter uma direção feita pelo Jack Smite, né? Quem assistiu e conhece aquela versão maravilhosa do Homem Ilustrado, The Illustrated Man, que aqui no Brasil saiu como Uma Sombra Passou por Aqui, né, Marcos? Isso. A gente falou do Jack Smite em mais de uma oportunidade. A gente tem podcast sobre o Homem Ilustrado ou Uma Sombra Passou por Aqui, né? A gente também já comentou a participação do diretor em episódios de Além da Imaginação, né? Ele era um cara que ele era muito bom na direção de atores, ele tinha uma experiência com os teatros filmados, o Jack Smite, e ele tinha um olho para ficção científica, também um bom olho. Não é à toa que foi temática de algumas coisas que ele fez, tanto no cinema quanto na televisão, né? Incluindo essa série, que ela tem mais elementos de ficção científica do que o livro original da Mary Shelley, inclusive. Isso é muito legal, gente, é muito legal. Porque quem gosta de terror, né? A gente, o que chama os nerds de terror, né? A gente adora ver aqueles grandes locais de gravação. É famoso, né? Aquele Frankenstein da Universal, o quanto é lindo. E foi reaproveitado depois no Jovem Frankenstein, aquele set gigante, né? Com todos aqueles equipamentos e tal. E aqui você vai ter a produção do Hunt Stromberg Jr., que, como eu disse, recebeu um grande orçamento, que na verdade seria até considerado o maior orçamento já dado até então para uma produção na TV. E ele colocou cada centavo disso na tela. É isso que é legal. Ele maximizou todos os talentos do elenco, que é formidável. A gente vai falar sobre isso. E ele tinha uma coisa também, isso é bem interessante, e está dentro da proposta do que a gente sugere aqui, que é uma versão de Frankenstein que ela tem um olhar homoafetivo, gay. Ele também é um gay assumido, o Hunt Stromberg Jr. Aí, no caso, ele escolhe, então, Christopher Sherwood, o parceiro dele, os dois para fazer ali a duas mãos o roteiro, né? Que é muito delicado para quem nunca assistiu, porque nesse Frankenstein, e isso não é um spoiler, porque a gente vai para a sessão de spoilers ainda, ele não começa feio, a criatura, ela começa linda, entendeu? Tanto que tem uma palavra que ela é muito falada nessa produção, né, Marcos? Beautiful, né? É beautiful. Então você tem ali uma criatura que ela vai se deteriorando com o tempo, né? E tem uma valorização maior das amizades entre os homens. As mulheres, elas meio que estão à margem dessa história, com personagens que
eu me arriscaria a dizer que são até escritos para ser meio beat, ou aquelas relações heteronormativas, elas serem chatas, desagradáveis, com muita cobrança. E você tem a Agnes Moorehead, que eu sou apaixonada por essa atriz. Quem escuta a gente falando sobre Além da Imaginação já deve recordar o quanto a gente fala bem dela e ama ela de paixão. E aqui ela faz uma velha fofoqueira. Eu acho que as mulheres, elas aparecem nessa produção, não sei se tu concorda, Marcos, como a margem da história. Elas estão deslocadas ali da história, não fazem parte da parte mais importante. Elas são um elemento, na verdade, de um obstáculo para o fim que esses homens querem, né? O que eles querem fazer da vida. O Frankenstein, ele está mais interessado em aprender, conhecer métodos científicos que possam fazer, trazer vida, né, para além da morte, e por aí vai, né? E o casamento, ele meio que parece que ele está meio obrigado, né, a continuar esse casamento, né? Então, o que você acha? Sim, ela fica. A Elizabeth, no livro também, de certa maneira, ela tem uma posição meio marginal na história. Ela é alguém que com quem ele tem um compromisso, ele precisa do dinheiro dela também, né? E ele meio que quer fugir desse compromisso o máximo possível para se dedicar aos estudos. E ela é alguém que tenta trazê-lo de volta para a realidade, para ter uma vida menos obsessiva. Mas o personagem dela, mesmo nessa história, ele acaba ganhando muita força em determinado momento, né? Em que a gente vai chegar lá e tudo. E a Jane Seymour, ela que vai ser a noiva de Frankenstein, de certa maneira, né? Ela vai ter um outro tratamento nessa história. Ela é quase que um objeto de desejo e manipulação dos personagens principais, que são o Dr. Frankenstein, o Dr. Polidori e a criatura, né? Ela se torna meio que uma arma de política e poder, né? Nas mãos do Dr. Polidori. Sim. Eu queria aproveitar que você está falando do elenco aqui, para a gente comentar aqui algumas curiosidades, né? A começar, você já repara, para quem já leu o livro da Mary Shelley e tal, e conhece várias adaptações, temos aqui o Dr. Polidori. O Dr. Polidori é interpretado pelo James Mason. É um personagem maravilhoso, ele não está deslocado nessa versão de jeito nenhum, né? Ele é o cara que, inclusive, impulsiona a história para a tragédia, né? Que já é conhecida. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, que você deu uma estudada, as referências, né? Pois é, começando pelo ator que o interpreta, essa série tem uma coisa que o elenco dela, para quem tem a minha idade, puxa muito pela sua nostalgia, porque tem muitas caras ali que a gente eu pelo menos que tô aí chegando nos 50, são pessoas que eu amo de paixão, coisas que elas fizeram. O James Mason, só para começar, ele é o Nemo do 20 Mil Léguas Submarinas, né? Ele tá no Viagem ao Centro da Terra, ele é o Rommel do filme Rommel, a Raposa do Deserto, ele tá no Salem Slot. Que é um filme de horror que eu adoro da televisão, né? Um filme pra TV que eu adoro. Enfim, eu gosto demais do James Mason. Então, na verdade é uma minissérie pra TV. Isso, é uma minissérie pra televisão. Então já começou, a minha simpatia pela série já começou aí, né? Esse John Polidori, quando foi... A gente sabe que o livro Frankenstein nasceu de uma aposta que entre o Percy Shelley, a esposa dele, a Mary Shelley, e um médico chamado John William Polidori, né? Cada um deles iria escrever um romance, um livro com temática de horror, né? E o melhor ganharia a aposta. A gente sabe que a Mary Shelley escreveu Frankenstein, que foi o que ficou mais famoso dos três, e enfim, é um ícone da cultura mundial, né? Pelo menos da cultura ocidental, dispensa a gente comentar muito. Detalhe, o Percy Shelley, o marido dela, que era um pilantra estroina da pior espécie, tentou roubar o livro dela, ele tentou publicar o livro com o nome dele, né? E o Dr. William Polidori escreveu O Vampiro, que é uma história clássica de vampiro em língua inglesa, que meio que inaugura essa visão moderna do vampiro, influenciou todo mundo. O Percy Shelley roubou o livro do cara, né? Publicou com o nome dele. E aí teve um processo que, inclusive, o Dr. Polidori perdeu,
E hoje foi reconhecida a autoria dele. O livro O Vampiro hoje tem reconhecidamente a autoria do John William Polidori. Hoje é editado com o nome dele e tudo mais, e os créditos justos são dados a ele, né? E tudo. E aí, esse personagem, o Dr. Polidori, ele recebe esse nome em homenagem ao John William Polidori, que a gente já falou aqui, mas ele meio que tem elementos um pouco do mau caratismo do próprio Dr. Frankenstein. E do Dr. Pretorius, né? Da Noiva de Frankenstein, diz que ele é muito inspirado também no Dr. Pretorius. Isso. No filme do James Whale, você tem essa coisa do personagem, do cientista do Dr. Pretorius, que influencia o Dr. Frankenstein a tentar fazer uma outra criatura, né? Que é a noiva lá. E tudo que vai dar muito errado, isso já dá errado também no livro. E, pra mim, aqui ele também tem elementos do Dr. Spallanzani, que é um personagem do E.T.A. Hoffman, que é o cara que cria uma mulher mecânica e fica apresentando ela para a sociedade. Essa coisa do Dr. Polidori, que nós vamos ver aqui, né, quando comentarmos aqui a série, que ele tenta apresentar a mulher que o Dr. Frankenstein ressuscita como sendo uma jovem, ele quer apresentá-la para a sociedade, quer arrumar um bom casamento para ela, para poder também botar a mão no dote e tudo mais. Isso, ele é meio que uma mistura do Dr. Pretorius com o Spallanzani, do Dr. Pretorius do filme do James Whale com o Spallanzani do Hoffman. É um personagem maravilhoso, esse da série, vivido com categoria pelo James Mason, como sempre, né? E a gente vai poder falar já dessa atuação mais em breve. Ele rouba o filme, ele tá maravilhoso, James Mason. Né? Muito bom. Também tem o Leonard Whiting, que faz o Dr. Victor Frankenstein. Esse ator custou um pouco para mim. De nome eu até sabia, já tinha lido uma resenha que ele era o ator de Romeu e Julieta, do Zeffirelli. Só que ele tá um pouco diferente, né? Porque ele no Romeu e Julieta, ele fez esse papel 4 anos antes de fazer esse filme aqui em 73. Mas ele tá diferente, ele tá com um ar um pouco mais duro, assim, ele envelheceu, né? E eu achei muito interessante quando eu fui pesquisar um pouco sobre o Leonard Whiting, né? Que ele é conhecido por Romeu e Julieta e é uma pessoa que, não sei, ele começou no teatro, né? Ele tinha uma banda de rock, foi interpretar aquele personagem Oliver, né? Foi meio descoberto ali, se apresentando com a banda dele, né? Acabou até fazendo filme ali com Christopher Plummer, né? Tem, aliás, a foto do Christopher Plummer nesse filme aqui que ele interpretou junto, que é o Real Caçador do Sol, né? Tá uma coisa impressionante o Christopher Plummer aqui, é maravilhoso. Mas, de qualquer maneira, é um cara que ele ficou mais famoso assim porque ele é o cara que fez Romeu e Julieta. E depois a carreira dele não foi muito assim pra frente, né? Quando ele fez em 73 o Victor Frankenstein, ele chamou atenção, a série chamou muita atenção, fez um tremendo sucesso. Mas a carreira dele, né, Marcos, não decolou, não continuou, né? Ele acabou se voltando novamente para o teatro, isso eu acho muito interessante. Enquanto ator, enquanto roteirista, né? Tem um filme chamado Social Suicidal, que é estrelado pela India Aisley, que é a filha da Olivia Hussey, né? Que era a Julieta desse filme do Zeffirelli. E aí, no caso, eles acabam se reencontrando, tanto a Olivia Hussey como o Leonard Whiting, né? Ficou meio bloco, assim, de por onde andará, né? O Leonard Whiting, né? Mas ele tá ótimo fazendo esse Frankenstein, que, como eu disse, mostra ele pelo que ele é. Ele não é um herói dessa história, entendeu? Ele não é alguém que você fica, assim, apiedado dele, fala assim, nossa, tadinho. Não, ele é um covarde. Entendeu? Ele só não é um vilão, assim, mas ele é uma pessoa fraca, visivelmente fraca, e isso é interessante, porque se você tem aquele Kenneth Branagh, por exemplo, né? Vamos botar uma versão ao lado da outra, vamos fazer essa brincadeira, como a gente fez com Drácula de Bram Stoker, você tem o Frankenstein de Mary Shelley. E aí, cara, você vê o quanto você consegue simpatizar pelo Kenneth Branagh, né? E tal. É uma produção que você entende ele como herói, talvez. O que você acha? Exatamente. Nessa adaptação que nós estamos comentando, eu acho muito correto essa história do personagem do Dr. Frankenstein, ele ser um personagem omisso, covarde, relutante e apagado, porque ele é muito isso no livro. O livro da Mary Shelley deixa muitas lacunas. A gente sabe do que acontece
com ele, porque o capitão do navio que tá indo pro Ártico tá mandando cartas pra irmã contando que ele encontra ali no Ártico esse fulano, o tal do Dr. Frankenstein, o cara tá meio doente, delirando e conta essa história pra ele. A gente intui, o livro é muito sobre o medo que o Dr. Frankenstein tem do que a criatura vai fazer com ele e com a família dele. Ele o tempo todo ele é um medroso no livro. Ele é uma figura apagada. E, muito justamente nessa série, o Christopher Sherwood, ele entendeu muito bem esse personagem, na minha opinião. Então, ele é um cara meio que, de certa forma, ele é segundo plano na história. Ele nunca é o protagonista. Ele é alguém que se deixa levar, que é meio que dominado por personalidades muito mais fortes e dominantes do que a dele na história. E aí não dá para simpatizar com ele. A gente até torce para que não aconteça o pior com ele, mas dado o quanto ele é omisso e covarde e relutante, a gente sabe que vai acontecer o pior, né? E é muito bom isso. Eu achei que ele é muito bem feito, esse personagem, e muito bem desenvolvido aqui nesse roteiro. Olha, concordo demais contigo, viu? E falando também, porque é legal, gente, eu sou apaixonada por ela. Quem não é, né, na nossa cidade, você falou muito bem. Eu acho que essa série, ela vai conversar principalmente com quem é um pouquinho mais velho, porque são filmes que a gente assistia, que a gente assistiu várias vezes e tal, né? Até brinquei contigo, né, conversando que às vezes o pessoal pensa em Romeu e Julieta, e quem é um pouco mais jovem vai pensar no filme do Leonardo DiCaprio, né? Uhum. A gente vai lembrar do filme do Zeffirelli, né? Queria falar para vocês também sobre a Jane Seymour, né, que ela faz um papel aqui absolutamente maravilhoso. Se tivesse assim uma enquete assim de noivas de Frankenstein, eu colocaria com certeza a Jane Seymour lá para cima, porque aqui ela faz a prima, né, que era a Agatha. Antes a gente vai explicar, né, que é um papel diferente também do papel ali que a Mary Shelley escreveu. Mas ela faz um papel de uma espécie de boneca que fica copiando o que a outra faz, e é de uma coisa assustadora, sabe? Meio vilanesca. Me lembra muito quem assiste esses filmes, quem assiste aquele filme lá, o Cemitério Maldito, do Stephen King, e o livro também, principalmente, aquele negócio de quando a pessoa volta dos mortos, e isso tem, né, na história lá do King, no filme, inclusive, que a pessoa volta do mal. E eu fico com essa impressão, porque você tem essa personagem que a Jane Seymour interpreta, a Agatha, que ela é doce, gentil, uma graça, né? E quando ela volta como seria, né, entre aspas, ali a noiva do Frankenstein, porque ela não é nessa adaptação aqui, ela é a prima, né, que o Polidori está ali querendo apresentar para a sociedade, ela tá malvada, né, Marcos? Uhum. Eu acho até que tem um pouco desse personagem no Penny Dreadful, inclusive, né? Se concordo a gente for contigo. Pensar. Uhum. Mas ela realmente ela é um personagem que ela tem uma leitura bem diferente do que tem no livro. Eu acho muito interessante o que foi feito mesmo. Tem um subtexto aí, a gente não entrou ainda em detalhes da história, mas a criatura, né, quando ele é ressuscitado, ele aos poucos ele vai deixando de ser uma pessoa boa e o que vai acontecendo com ele vai tornando ele uma pessoa má, cruel, assassina. E a gente percebe que esse personagem da Jane Seymour, que é a noiva, que ela também é a mulher que vai ser ressuscitada, ela aos poucos vai sendo corrompida e vai querendo se tornar má, manipuladora e etc. A gente tem um subtexto aí de o que faz isso com essas criaturas são as outras pessoas, né? Na verdade, eles são pessoas que já não tiveram possibilidade de ter infância, já nasceram adultos, e essa inocência deles está pronta para ser corrompida num piscar de olhos. Na verdade, pela maldade que os cerca, que é a maldade dos seres humanos comuns. Né? Eles são bem influenciáveis, né? Isso. Você tem a impressão que ela, talvez, se não tivesse a influência negativa do Polidori, talvez, né, não é certeza, ela fosse um pouco melhor, né? Mas aqui ela mete medo, né? Ela é muito estranha a personagem, né? A gente vai falar sobre isso. Ela é um joguete, uma marionete que, nos momentos em que ela pode ter alguma autonomia, a gente percebe que ela está pendendo para o lado do mal. É um personagem muito interessante, muito curioso, e vivido por essa atriz, a Jane Seymour, que
Também é um rosto clássico de Hollywood e da TV americana também, né? De algum lugar no passado, né? Para quem não está associando o nome à pessoa. Sim, só para citar um exemplo de trabalho dela em algum lugar do passado, né? Já é o suficiente para ninguém esquecer mais. Mas ela também tá no Vive e Deixe Morrer do 007, né? E ela também é a Serena do Battlestar Galactica. Só para citar alguns, né? Trabalhos Não, marcantes. e ela fez sucesso, para quem assistia na Record, tinha aquela série Doutora Queen. Sim. Né? Ela fazia uma série que ela era uma médica, assim, na época do faroeste, né? E ela fez muito sucesso, e essa versão não assisti. Ela interpretou a Maria Callas numa minissérie sobre o Onassis. Então você tem em 88 ela interpretando a Maria Callas. Ela é um rosto muito marcante. Hoje em dia, se você vai no Instagram da Jane Seymour, ela é uma beldade, assim, ela é uma mulher lindíssima, né? E parece que ela tem o que chamam aquele joie de vivre, né? Olha eu falando francês, que chique, né? Mas ela tem aquela alegria de viver, ela tem um frescor, né? Isso é muito bonito, né? Na Jane Seymour, né? Que ela tá com o quê? Ela deve estar com o quê? 60 e poucos anos, né? Creio eu, né? Por aí, né? E ela tá maravilhosa. Só pra constar. Ela é uma pessoa que, além dela continuar estando muito bonita, quando você vê entrevistas com ela, ela continua sendo uma pessoa que você mesma falou, ela é uma pessoa bem-humorada, com uma visão muito otimista das coisas e tudo mais. É interessante mesmo, alguém que envelheceu bem, aparentemente por dentro também, né? Não só por fora. Queria que, para terminar aqui, antes da gente passar para o tópico, né, que a gente vai, você falasse um pouquinho sobre o David McCallum, que ele faz o Dr. Henry Clerval, que é o amigo, né, do Frankenstein, que nessa produção aqui é um cientista, que ele conhecerá essa técnica aí de ressurgimento. Tem o Michael Sarrazin, é importantíssimo, é o papel, é o ator que faz a criatura. No filme do Frankenstein, né, original, você tem a brincadeira de que não falam o nome da criatura, né, não mostram quem é o ator, né, tem uma interrogação. Quem está assistindo os créditos iniciais do Frankenstein, aí tá assim: criatura, interrogação. Aqui você tem o nome, ele passa o nome dele, Michael Sarrazin, mas não tem a fotinha, porque começa com fotinhas, assim, dentro de uma florzinha. E no final também não mostram. Isso que eu achei engraçado. O Michael Sarrazin não aparece a fotinha dele junto com dos outros atores que aparecem nas aberturas ou nos créditos finais, né? Então achei isso divertido. Tem esses atores aí, como eu falei, tem a Agnes Moorehead, tem o David McCallum e tem a Clarissa K. Mason, né? E aí, você quer comentar um pouquinho sobre esses atores? Sim. O David McCallum, o pessoal, claro que vai lembrar, acho que o papel que ele se imortalizou, ele era o Kuriakin do Agente da Uncle, né? Você tinha o Napoleão Solo, que era o Robert Vaughan, e ele, que era o Ilya Kuryakin. E, enfim, essa série muito sucesso, uma série que marcou muita época, exibida também no Brasil. Ele também era daquela série que passou no Brasil, O Homem Invisível. Ele é o Judas Iscariotes da maior história de todos os tempos, e ele era uma cara quase que onipresente na TV americana nos anos 70, 80. Ele participou de muita coisa, de muitas séries, muitos filmes, enfim, aquele eterno loiro com aquele cabelo meio Chanel, com aquele rosto muito característico dele, de aquela cara de bom moço que ele tinha, né? Então, enfim, é um sujeito, um ator muito... Ele era um ator também de muita... A atuação dele era de muita qualidade, ele era um excelente ator, né? E... Também eu gostei demais da participação, além de trazer essa coisa da nostalgia, que é um rosto que acompanhou a minha juventude vendo filmes e séries na televisão. Eu adorei a atuação dele nessa série também. Ele provou mais uma vez que era um grande ator, né? A gente tem a Nicola Paghetti, que faz a Elizabeth, que ela é uma atriz de origem egípcia. E o papel mais famoso dela, além dessa série, é na série dos anos 70, da Ana Karenina, da BBC, que é a versão, uma das mais elogiadas, né? Uma das adaptações mais elogiadas, e ela foi uma das melhores Anas Kareninas que você teve aí adaptadas para o audiovisual. Enfim,
E eu acho que nessa série também aqui da Frankenstein, a história verdadeira, ela também mostra que ela é um monstro atuando. Pra mim foi um dos papéis que eu achei, foi uma das melhores atuações que teve nessa série, na minha opinião. Apesar do personagem dela ser um tanto quanto secundário na trama, ou até bem secundário, a hora em que ela entra em cena e que ela começa a atuar, ela rouba a cena de tal maneira que você não consegue olhar para mais nenhum outro lado que não seja pro dela, né? Ela é realmente uma figura impressionante. A criatura é vivida pelo Michael Sarrazin. Esse cara, ele é um ator de origem canadense e ele começou no cinema ali no meio dos anos 60, mas ainda nos anos 60 ele fez alguns filmes importantes, A Praia dos Desejos, A Noite dos Desesperados. Ele era um cara que ele tinha uma formação muito sólida, é um ator que estudou no Actors Studio, e ele era uma figura impressionante, era um cara de 1,90 m, com aqueles enormes olhos, né, amendoados, famosos, e aqueles lábios finos. Então ele era uma figura que logo chamou a atenção. Ele participou de séries como O Homem da Virgínia, por exemplo. Ele tem uma longa carreira na TV americana, a participação em 1 milhão de séries que você possa imaginar, em filmes também famosos, mais nos anos 60 e 70. Depois ele vai para a televisão e ele tá, até ele morrer, ele continua atuando na TV, né? Em tudo série que você possa imaginar. Um baita de um ator. E era uma figura importante também. Ele trabalhou com grandes atores e atrizes aí nos anos 60, 70, né? Mas é uma figura que ficou meio esquecida. Quando ele passou para a televisão, ele fazia papéis em séries não tão famosas e o pessoal não lembra muito dele. Uhum. Ai, caramba, que pena, né? Uhum. Ele também, outra coisa, ele é o Peter Proud daquele filme de terror maravilhoso que é A Reencarnação de Peter Proud. Olha, eu acho que eu não assisti. É um clássico do terror dos anos 70, filmaço, e ele é o protagonista, né? Então quem gosta de horror vai lembrar dele com certeza também desse filme. Ah, que maneiro, que maneiro. Pô, eu queria, antes da gente ir pra parte que tem spoilers, né? Só mencionar mais uma coisa que eu acho isso bonito e eu acho interessante. A gente tem o que? No ano passado, 2020, saiu o Blu-ray, né? Finalmente. Aqui, nada disso sai no Brasil. Mas nos Estados Unidos e tal, saiu o Blu-ray, né? E esse Blu-ray, ele tá com os comentários de um cara muito interessante. Não sei se você já ouviu falar, mas tem o diretor, o Sean Irving, né? Esse diretor, ele é diretor daquelas Loucas Aventuras de Elvira, que é a continuação do Elvira, Rainha das Trevas, né? E ele é um diretor gay. O que acontece nessa versão que saiu para Blu-ray? Então, não tem os comentários do diretor que costumam ter nos DVDs? Aqui nesse Blu-ray você tem o Sean Irving fazendo os comentários. Além dele falar todas sobre essas questões LGBTQIA+, ele fala, né, por exemplo, que ele era um adolescente gay na época, enrustido, na época que passou esse filme na televisão, essa minissérie. Mas ele disse que o filme, ele falou de diversas maneiras com ele, de maneira muito profunda, sobre questão de aceitação, sobre a questão de visibilidade. Então você tem o diretor abrindo o coração, conversando. É um cara importante para comentar, porque ele foi editor convidado de uma revista chamada, muito famosa, chamada Little Shop of Horrors. Uhum. E ele tem nessa revista foto com elenco já na época já bem mais velho, por exemplo, o Leonard Whiting, né? A Jane Seymour, comentários. Tem um prefácio famoso na revista da Anne Rice, ali das crônicas vampirescas. Então esse fanzine é muito famoso, que o Sam Irving, ele apareceu como editor convidado, né? E você ter essa temática sendo discutida de maneira aberta, a gente falou aqui do roteiro, né? Que o roteiro foi do Christopher Sherwood e do Don Bacard, que era parceiro dele, foi parceiro dele até o Christopher Sherwood falecer, né? Alguém, por exemplo, responsável pelo livro Cabaré, que depois virou filme, né? Cabaré. Uhum. Então você tem a temática gay sendo discutida ali. Isso é muito importante, gente, porque essa visibilidade queer dentro do terror é uma coisa legal do pessoal conferir, do pessoal afirmar, né? Existem esses personagens, né? E é muito bonito. Eu só queria mencionar que é muito famosa essa edição da revista Little Shop of Horrors, que é a edição 38.
que o Sam Irving é convidado, né? Que ele fala sobre Frankenstein The True Story, tem muitas entrevistas interessantes, fotos maravilhosas, e eu acho que é uma raridade, entendeu? Para quem tem isso daí nas mãos, né? E, cara, você ter o Blu-ray e ter o Sam Irving comentando sobre é um outro presente, né? E tal, né? Eu só posso lamentar, infelizmente, como eu disse, que não tenha pra gente aqui no Brasil, né? Porque a gente com certeza gostaria de ter um DVD com várias entrevistas, com o Sam Irving falando, com a Jane Seymour, com os atores, os que ainda estão vivos. Pois é, infelizmente a gente tem dificuldade em ter acesso a esse material e também muitas vezes, quando são lançados, agora está melhorando um pouco, mas quando são lançados DVDs no Brasil desse tipo de obra, você não tem os mesmos extras que você tem lá fora, né? O material de extras acaba sendo aquele bem mirrado, bem pobrinho, né? E então o público fica meio órfão, né, dessas coisas. É uma pena. O público aqui no Brasil, infelizmente, né? Sim, sim. E é isso, ouvinte. O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai falar os spoilers, o que a gente achou interessante, as mudanças que tem. Então, você é convidado, como a gente falou lá no Conde Drácula, a assistir, viu? É longo, mas é tão rápido, né, Marcos? Acho que a gente deu uma sentada aqui para assistir contigo. Tu achou muito rápido, né? A gente não sentiu, são mais de 3 horas, né, no total, a produção, e você assiste assim, amarradão. É muito interessante mesmo. Então você vai lá, assista, tá no nosso canal. Também tem no YouTube, mas eu não sei se a qualidade tá boa lá ou se tem com legendas. Tu lembra, Marcos, se tá com legenda no YouTube? Acho que não, né? Eu acho que não. Tem boa qualidade, mas a pessoa pode pedir para traduzir a legenda, não vai ficar uma coisa perfeita, mas... né? Mas no nosso canal já tá com a legenda embutida, então tá mais fácil. A legenda tá ótima, né? É uma legenda meio assim, meio de audiodescrição. Ela tem um momento que ela fica aparecendo assim, Victor, né? E tal, para dizer quem tá enunciando a fala, mas não é algo que atrapalhe, dá para assistir de boa. Então assista, porque agora a gente vai falar o que a gente gostou mais. E essa versão aqui até dá para considerar um pouco como spoiler, porque realmente é diferente da história da Mary Shelley. Tá bom? Fique com a gente. Look, Prima, your master, Polidori the puppet master. Shall I take off your collar and show them all that you're his puppet, Dr. Frankenstein, you're forgetting yourself. Excuse me, may I have this dance? His father's a baronet and the richest man in the neighborhood, but we shall do better in London. I'm hoping for an aging earl. Our dear girl must get married as soon as is decently possible. An unmarried woman has no freedom of action. How cool your hands are. I love your cool hands. Once she has entered society with a husband, I shall have to find her the right lover. That will be far harder. She must become the mistress. Pois é, como da outra vez, eu vou fazer aqui uma breve sinopse, porque na verdade é uma história muito conhecida e não adianta você falar detalhe por detalhe, a não ser o que a gente achou de interessante que foi colocado aqui. A história do Victor Frankenstein, você vai ter ali uma história começando com Victor Frankenstein, a sua noiva, a Elizabeth, e ele está ali fazendo, sei lá, um piquenique, conversando com ela, ela está lendo. O irmão dele está num barco, assim, num lago, e infelizmente se afoga, né? O Victor não consegue chegar a tempo, o irmão acaba se afogando. Você tem depois o Victor já no enterro dele, né? Na igreja, na verdade, com o padre falando sobre a sua ressurreição e a vida, e tal, aqueles textos bíblicos. E todo esse começo do filme, ele vai ser passado com muita rapidez, porque na verdade o interesse ali não é isso exatamente em si, né? O começo dessa história, todo aquele preâmbulo, né? Por que o Victor... E sim a parte que interessa para a história,
que é ele conhecer o personagem do David McCallum, que é o Henry Clerval, que vai apresentar para ele a possibilidade de você trazer a vida, né, de corpos mortos. Então você vai ter ali no começo só, né, Marcos, o Frankenstein, ele meio que revoltado com Deus, né? Ele fala assim, eu quero que Deus me ajude a trazer a vida. Aí a noiva fala para ele assim, ai, mas é isso assim que o diabo atenta, né? Esse começo é meio de passagem, né? Meio só para mostrar o que aconteceu e não passar em branco, né, Marcos? Sim, mas olha, esse começo, ele tenta estabelecer essa obsessão que o personagem do Victor Frankenstein tem em vencer a morte, em usar a ciência para tentar recriar a vida. Mas é muito importante. Esse é um roteiro muito bem amarradinho, muito bem costurado. Nada que os personagens façam deixa de ter uma razão e um background psicológico para aquilo. Então, o Christopher Sherwood e o Don Bacard, eles foram muito precisos e muito detalhistas. E aí, essa introdução acaba sendo importante mais para frente, porque meio que é o solo onde a obsessão do Dr. Frankenstein vai florescer, né? Essa coisa dele não ter conseguido salvar o irmão, né? A impotência. Tem versões, né? Isso é interessante, que mostra o Frankenstein perdendo a mãe, por exemplo, né? Eu acho que a versão, se eu não me engano, de Penny Dreadful é assim, né? Ele vê a mãe dele agonizando, né? Com uma doença pulmonar. Tem versões que no caso é um cachorro, já vi isso, né? E tal. Você tem várias interpretações do gatilho, né? Qual foi a perda do Frankenstein para que ele resolvesse ir para esse lado, né? São duas perdas, a mãe, né, na história oficial clássica, e em seguida ele perde o professor que é o mentor dele também, né? E aí essas duas perdas acabam gerando a obsessão dele, né, em vencer a morte. Então, o engraçado é que você tem esse personagem aí, né, na história, o Henry Clerval, né? Porque na história que é mais conhecida em outras adaptações, ele é um amigo, né, do Frankenstein, depois inclusive alguém que junto com a noiva dele vai atrás do Frankenstein, que ele sumiu. Aqui ele é retratado enquanto um cientista, né? E daí que você vai vendo que essa história, ela não se presta a fazer ali um copia-cola do que é conhecido da história da Mary Shelley, sim contar uma nova história a partir dali, porque esse personagem é um misantropo, né? É um cara que ele não consegue, inclusive, conviver com as pessoas de maneira fácil, né? O David Kellon tá interpretando ele como um cara que, inclusive, não suporta a noiva do Frankenstein, né? Quando ela vai lá visitá-lo. E aí a gente tem essa coisa, como você mesma disse, né? Ele é um personagem muito enigmático. Ele é uma pessoa que não gosta de companhia humana, né? Principalmente de companhia feminina, e ele é um absorto nesse... E é interessante isso, porque o Frankenstein, o Dr. Frankenstein, ele tem essa coisa de querer vencer a morte, só que a gente enxerga ele como um cara jovem demais para ter todo o conhecimento necessário. O Christopher Sherwood e o Bacard, eles acertaram essa questão, essa lacuna que tem no roteiro. Na verdade, ele continua o trabalho de um cara mais experiente, com mais recursos do que ele, com muito mais tempo, que já estava pesquisando. Ele pega a pesquisa do cara no meio, ele vira assistente do cara. E quando o cara morrer, que é o que vai acontecer, ele vai completar, né, esse passo que falta. É interessante porque é introduzido o elemento de que ele se utiliza de energia solar. Tem uma ciência e uma ficção científica nessa produção que ela é muitíssimo fascinante. É impossível não ficar fascinado, porque você vai ter ele convidando o Frankenstein, né? O Frankenstein, ele socorre uma pessoa que sofreu um acidente, um cara que está prestes a perder o braço, e é até engraçado, porque o Dr. Clerval, ele vai falar assim, ai, que braço maravilhoso, porque ele já está de olho no braço do cara que se acidentou para poder fazer as experiências dele, né? E você vai ter esse trabalhando, porque você tem muito isso na história nas adaptações que tem da Mary Shelley, de você trabalhar com energia elétrica, né? Energia que vem dos raios, né?
mas aqui vai ter energia solar. Achei isso muito fascinante. Uhum. Vai ser energia solar que vai impulsionar a vida nessa criatura. Eu queria, só antes da gente sair dessa questão aqui do Dr. Henry Clerval e do Polidori, que você está falando disso, né? Que a gente vai acabar descobrindo que esse Henry Clerval aí, ele roubou, sei lá, se apropriou, né? Não sei, da pesquisa do Dr. Polidori, que vai voltar a aparecer na história. E aí que eu queria trazer a questão gay, que eu acho isso interessante colocar. E não é de jeito nenhum uma coisa que seja demérito assim para a história, porque tem uma visão gay desse negócio da parceria. Se você for pensar que o Christopher Sherwood e o Don Bacard, o Christopher já era um homem bem mais velho, começar por aí, eu acho que 30 anos mais velho que o Don Bacard. E ele conheceu o Don Bacard quando ele era um jovem de 18 anos de idade. Se você vê que as fotinhas, né, eu vou até deixar clicado aqui um texto muito legal que eu estava lendo sobre os dois, de um blog chamado como é que é? Gay Influence. Você tem ele conhecendo numa praia da Santa Mônica, o Don Bacard, e ele é um cara bem mais velho. Então, se você vê um ao lado do outro, isso que foi chocante na época, entendeu? Que parece que ele é mais jovem do que é o Don Bacard. Então, ficou aquele negócio, tanto que o pai, né, do Don Bacard ficou 15 anos sem falar com ele. Depois acabou virando um amigo do Christopher Sherwood e tudo, o mecânico dos carros dele, né? Eles tinham amizade, mas no começo gerou muita polêmica, porque achavam que ele era um cara assim, sendo com um homem bem mais jovem, mas o Don Bacard já era um cara de mais de 18 anos, né? Então teve muito preconceito, né? E isso é interessante porque, se você vai ver, ele coloca essa questão aqui na história de certa maneira, né? Visando toda essa polêmica e o escândalo que foi a relação deles, que eles passaram toda a vida deles, né, com esse negócio de, por que você tá com um homem tão mais velho que você, né? Você tem o Dr. Polidori, que é um cara mais velho. Sim. E o Henry Clerval, ele abandonou o Dr. Polidori, levou a pesquisa dele, e depois, mais pra frente, encontrou o Victor Frankenstein, que era mais jovem também do que o Henry Clerval, para se juntar como o mentor, né? O Padawan, né, que nem chamam, né, e tal, porque você tem ali ele ensinando para ele criando o laboratório todo, né, e tal, porque ele diz que é um cara que ele é dado a ter desmaios e tem uma doença, né, que ele fica tendo que tomar uns líquidos assim, que é claro que aquilo ali aquilo já é um sintoma do que vai acontecer mais para frente na história. Pois é, como você mesmo disse, né? A gente fica imaginando que possivelmente o Polidori e o Clerval eram um casal que trabalhava juntos, desenvolviam a pesquisa juntos, mas tinham uma relação a mais. O Henry Clerval rompe com o Dr. Polidori, mas acho que não é nenhuma questão dele ter roubado a pesquisa do cara. Eles começam a divergir, porque é muito interessante isso nessa história. Há uma discussão sobre as possibilidades. Eu posso usar energia solar, eu posso usar energia elétrica, pode ser química, né? Os banhos químicos utilizados para tratar os corpos, para depois. Tem toda essa discussão. Além disso ser discutido em palavras, também é mostrado. E é imageticamente muito interessante todo esse tratamento de como seria esse processo para juntar partes de corpos, formar um novo corpo e trazer de volta à vida essa criatura. A série ela tem tempo, né, para entrar nessa discussão, e é muito bacana ver isso. É verdade, concordo contigo, ouvindo você, concordo mais agora contigo, porque realmente eu acho que não é nenhuma questão, eu falei de maneira incorreta, dele roubar ou não, e sim a divergência científica, né? Que eles têm e acaba afastando os dois, né? Isso. Sim. Aí a gente imagina que eles romperam, né? O Polidori e o Clerval romperam também, a relação que talvez eles tivessem mais íntima, e aí o Clerval, já mais velho, se encanta também por esse jovem, o Dr. Frankenstein. Ele se encanta pela curiosidade dele, por eles terem juntos essa vontade de vencer a morte, né? Através da ciência, vencer as limitações humanas, meio que brincar de Deus um pouco também, óbvio, né? Mas a gente também percebe que pode haver ali uma atração física também do Dr. Clerval. Ele é um cara em si mesmado, misantropo, mas por dentro, né? Ele talvez tenha
já vivido uma relação, né, já com o Polidori, e ele também se encanta pela juventude e pela beleza do Dr. Frankenstein. A gente intui isso, né? Sim, sim. E... A palavra beleza e beautiful e lindo é uma coisa que vai permear essa história, que diferente de outras histórias que a gente vê a criatura sendo assustadora desde o começo, essa é uma criatura que ela vai se deteriorando. E eu acho que isso é muito importante. O Sam Irving, uma das coisas que ele fala nessa produção do Blu-ray, né, que ele comenta, que é o que a sociedade cobra, né? E até essas relações, pressão, sabe, da sociedade pela juventude, pela beleza, pela perfeição, a cobrança da comunidade LGBT por homens mais bonitos e tal. Então é interessante essa visão toda. Sim. Colocar. E a gente imagina, e aí o Dr. Frankenstein, como você mesma falou, quando ele fizer a criatura, ele também se encanta pela beleza da criatura. No fim, esses personagens, esses três homens aí, o Dr. Polidori, o Dr. Henry Clerval e o Dr. Frankenstein, talvez pela própria sociedade em que eles viviam, eles não podiam viver abertamente a sexualidade deles, né? E isso tudo também acaba estando ali permeando essa história. E é muito interessante essa camada, muito mesmo, assim. É interessante que a história original ela tem muitas lacunas, mas o Sherwood e o Bachardy, eles pegaram esse esqueleto e preencheram com carne, e é carne de primeira, em termos literariamente falando, né? Eles conseguem deixar a história, e eu acho que isso é muito importante. Você tem uma história que eles estão entendendo exatamente o que quer ser discutido aqui, né? Você tem esse personagem aí do Clerval que ele vai fazer o laboratório com Victor Frankenstein, só que ele morre. E antes de colocar o cérebro, então você não vai ter aquela piada ótima, né? Que você tem isso no Jovem Frankenstein, ou até no clássico mesmo do Frankenstein, que vai colocar o cérebro, como é que é? Abnormal, né? Um cérebro anormal. Você vai ter o cérebro de um gênio, como é na versão com o Peter Cushing e o Christopher Lee, né? Que ele acaba matando o professor velhinho, né? E para roubar o cérebro. Então vai dar a entender que aquele cientista, o cérebro daquele cientista que vai para o Frankenstein, ele é escolhido por ser uma pessoa muito inteligente. No caso do Peter Cushing, ele mata o professor. Mas aqui você tem um professor, ou mentor, como você queira chamar, morrendo. E ele se apropriando do cérebro dele para continuar. E o mais legal nessa história também, eu acho, é que você vai ter essa criatura falando como se fosse o professor, né? No momento que o Polidori confronta ele, né? Ele falando assim, responda aí, Henry, responda. E a criatura hipnotizada, porque esse Polidori hipnotiza as pessoas, ele vai responder como o mentor, né, do Victor Frankenstein. Me ajude, que estou deteriorando e tal. A gente não chegou nesse ponto ainda, né? Mas essa primeira parte, essa primeira parte da história, até ter esse desfecho aí que o Frankenstein ele vai acabar abandonando a criatura, né? Tem toda essa questão dele ser um homem lindo. Ele vai falar, nossa, você é lindo. Ele fala beautiful, né? E a criatura fala beautiful. Ela repete o que o Victor Frankenstein fala. E tem aquela amizade, né? Aquela amizade, aquele companheirismo. Ele leva a criatura pro teatro para poder assistir às óperas. Veste uma roupa linda nele, e ele tá meio apaixonado pela beleza da criatura, né, Marcos? Ele tá totalmente apaixonado pela beleza da criatura. É uma mistura muito curiosa de... Obviamente ele enxerga esse ser como algo que ele criou, então na verdade a realização do projeto científico dele. Ao mesmo tempo ele é uma espécie de figura paterna, né? Porque ele pega essa criatura que ela precisa ser educada e tudo mais, ao mesmo tempo tem uma óbvia atração que ele sente pela beleza dessa criatura e tudo isso é colocado na história de maneira muito interessante. Ao mesmo tempo, tem essa questão que o Dr. Henry Clerval tinha pego um braço humano e ele tinha conseguido fazer esse braço ter reações nervosas, só que a gente descobre que o braço foi se deteriorando aos poucos e a gente... Aliás, é um mecatronic maravilhoso, né? Muito bem feito. Como você mesma falou,
Essa série é uma produção da Universal na Inglaterra, então eles não pouparam recursos. Você tem cenografia, você tem mecatrônica, você tem tudo que os efeitos visuais possam oferecer numa produção ali, como você teria em qualquer filme de cinema. O laboratório, gente, as cenas do laboratório, a gente fica até querendo voltar, são incríveis. Sério, é enorme. É nível Frankenstein mesmo, clássico da Universal. Porque é maravilhoso, é gigantesco, né, Marco? Exatamente. Mas aí o que acontece? A criatura, ela começa a se deteriorar e ela vai perdendo completamente a beleza física dela. E aí os sonhos do Dr. Frankenstein, né, de educar essa criatura, apresentá-lo para o mundo e tudo mais, vão por água abaixo. E ao mesmo tempo, se a gente for pensar, ele é fruto da época dele. Então, as pessoas com deformações físicas nessa século XIX aí, né? Elas eram extremamente... mas ele é muito cruel, né? Putz, ele é muito cruel com a criatura. Porque você pega, assim, alguém que está sendo tratado com carinho, com afeto, e você tem isso no Penny Dreadful, recomendo muito para quem nunca assistiu. Aliás, no Penny Dreadful destroça um coração da gente do mesmo jeito, né? Você tem ele tratando a criatura com afeto, ensinando a falar, mostrando a literatura, né, trazendo a arte, a cultura, tudo com tanto afeto. E o momento, na verdade, que é muito discreto como isso acontece, que é perto da orelha, né, que mostra que aquela parte da pele já está se deteriorando. Nossa, ele já muda o comportamento de um jeito. É de uma crueldade, né? Eu fiquei muito chocada com a crueldade desse Frankenstein, como ele mostra, como ele é cruel com a criatura, sabe? E o Leonard Whiting, ele é um ótimo ator. Ele é maravilhoso. Ele, imediatamente, aquele encanto que ele transmitia com o olhar, ele fica com um olhar duro, indiferente. Ele é aquele cara que... Ele se torna, do momento pro outro, aquele pai que só... mantém o filho por obrigação, tolera, mas uma hora que ele grita, fala assim, sente-se, seu maldito. Aí a criatura até repete ele, né, porque ela mimetiza as coisas que ele faz ou que ele fala, e vai ter isso depois mais pra frente, de outra maneira, mas ele repete, fala, sente-se, seu maldito. Ele vira pro Frankenstein e fala. E é muito triste você ver o que acontece com a relação deles. Ele quebra todos os espelhos, não quer mais mostrar pra criatura, e a criatura não sabe o que está acontecendo, né? Mas repara que está sendo isolado, e o Frankenstein não quer mais levar ele para o teatro, o Frankenstein não deixa mais ele ser visto pelas pessoas, a senhoria da casa lá, ela é impedida de entrar de qualquer maneira no quarto que eles estão. E a criatura, ela vai começar a interiorizar essa autoimagem. Já que eu sou horroroso, eu sou um monstro, eu vou ser um monstro de... Não, mas ele não e eu tô sabe sendo rejeitado. Nessa versão aqui... Nessa versão, ele quando ele vê o que aconteceu com ele, como é que tá a aparência dele, ele pega um pedaço de espelho, né? E ele vê a aparência dele. Primeiro é a senhoria que consegue entrar, a Agnes Moorehead, né? Que ela consegue entrar e ela se choca e grita e tem uma síncope, né? Mas ele não sabe o que ele tá feio ainda, né? Ele só vai descobrir depois, quando ele tenta ir pro teatro. Isso. E o Frankenstein não deixa, né? Leva ele de volta para casa. E aí sim ele vai olhar e vai se ver o quanto ele está derretendo, né? A pele está se lacerando, está todo ferido, e ele resolve se matar, né? É triste essa cena também. Sim, mas ele não vai conseguir, obviamente, né? E aos poucos as sucessivas rejeições vão fazendo com que ele se torne uma criatura amarga, violenta e homicida mesmo. No livro, a criatura, ela se identifica com Lúcifer, do Paraíso Perdido. Sim, porque ela... Aqui na série é contado de outra maneira, né? Para ela ter essa leitura de somos legião, né? Somos muitos, né? Isso. Aí você vai ter, então, no segundo ato, a criatura que não morreu afogado. Ele se jogou de um penhasco no mar, mas não morreu. A criatura acorda no mar e está vagando por uma floresta, ali acaba se deparando com esse velho cego, né, que é interpretado pelo Ralph Richardson, de passagem. E aí que você vai ter aquela coisa da gentileza do senhor idoso, né, que percebe que a criatura está com medo, que não fala. Aí depois vai ter a neta dele que vai aparecer, que é a Agatha, que é interpretada pela Jane Seymour, e o marido dela. Aí a criatura vai olhar toda aquela cumplicidade, aquela amizade, aquele afeto, né?
E tem um momento que a Agatha, ela vai estar lendo a Bíblia ali pro avô, né? E ela lendo pro avô, ela vai falar justamente da legião, né? Essa passagem aí que Jesus expulsa os demônios, né? E manda pros porcos, não é isso? Uhum. E aí isso funciona como já vai prevendo o que essa criatura vai se tornar, infelizmente, né? É uma das coisas mais tristes que tem nessa história ou em qualquer versão, o quanto ele vai. O sofrimento vai transformá-lo em algo mal, né? Ele que tinha o potencial para ser muito bom, né? Sim, estava sendo tratado com carinho ali pelo Frankenstein, visivelmente. Isso é muito trágico nessa história. Se o Frankenstein continuasse a tratá-lo com carinho, dando atenção, conhecimento, você vê que a criatura estava aprendendo, né? Que ela aprende com o ensinamento, né? Como ela foi brutalizada, começou a ser maltratada pelo Frankenstein, depois ele acaba descobrindo como é que está a real aparência dele, se desespera, tenta se matar, depois ele se esconde das pessoas, ele repara que o velho cego não está enxergando ele, então para ele aquilo é um local de segurança, aquele senhor ali é meu amigo, mas da neta dele ele se esconde. E essa questão da Agatha, que a gente comentou, né, que quem faz é Jane Seymour, ela é maravilhosa e gentil, essa neta, visivelmente. É essa passagem que, como é uma minissérie, eles não têm pressa, então dá para mostrar a personalidade dela, o quanto ela é gentil, brincalhona, todas aquelas flores plantadas ali, é ela que planta na casa do avô. Então ele tem aquela casinha, né, Marcos, que é idílica, né? Parece casa de hobbit. Parece uma casinha de hobbit ou uma casinha, sei lá, dos anões da Branca de Neve. É muito fofa aquela casinha. Então quando a criatura se faz a conhecer ali, a Agatha vê a criatura e foge aterrorizada, acaba sendo atropelada num atropelamento horrível também, né? Muito realista, achei inclusive aquele atropelamento. Aí ele pega o corpo da Agatha e vai desesperado ali para onde era aquele velho laboratório do Victor. Só que quem que ele vai encontrar lá? O Dr. Polidori, né, Marcos? Exatamente. E aí o Polidori é que vai trazer de volta a Agatha, né? Colocando, juntando partes, né? Ele fica com a cabeça, né, dela, né? E junta com o corpo de outra e cria essa mulher muito, muito semelhante à criatura que o Dr. Frankenstein faz. Só que o Polidori, ele tem um método que evita que aconteça a deterioração dos tecidos. Então a Agatha, teoricamente, ela, depois de ressuscitada, ela não vai passar pelo mesmo processo que a criatura de começar a ter a cara derretendo e a pele ficando cheia de feridas, né? Como um zumbi. É um método é um método químico, né? Que eles colocam reagentes, né? Tocam fogo. Aliás, gente, essas cenas aí, elas são maravilhosas. As cenas dos laboratórios aqui nessa produção, elas são maravilhosas, né, Marcos? Esse negócio dele colocar o corpo, aliás, isso daí é uma cena chocante, né? Você vai ter o Polidori tem os asseclas, né? Que são os ajudantes, porque o Polidori você vai descobrir depois que ele não tem as mãos, né? Ou só tem parte de uma mão, porque ele mexia com esses produtos e derreteu a mão dele. Então ele é alimentado ali pelos caras que são chineses, né? Um negócio assim. E você vai ter essas cenas da cabeça, ele fala que só deu para aproveitar a cabeça. A cabeça dessa personagem, né, a Agatha, né? Dentro de um vidro, e o corpo, os asseclas dele arrumam um corpo de mulher ali, né? Que tá no outro compartimento ali com líquido. Então é uma cena até chocante, né? Aquela cena do corpo nu e a cabeça separadinha em outro lugar, né? Sim, sim. Eu achei muito interessante, muito, muito bem feito. E para mim é muito hipnótico. Todo esse processo da feitura da noiva, né? Da personagem da Agatha, da ressurreição dela. Tudo para mim me chamou muita atenção e eu achei muito fascinante isso. Poderia parecer uma encheção de linguiça desnecessária. E talvez na mão de um roteirista menos habilidoso ou de um diretor que tenha menos inventividade visual, isso fosse mesmo uma mera encheção de linguiça. Aqui resulta em algo que é fascinante, até porque essa personagem da Agatha, ela vai ter
uma importância muito grande na trama, nessa escalada de loucura e degradação da criatura, em ela ir aos poucos se tornando um monstro homicida, e vai ter um ponto culminante de tensão da série com essa personagem Agatha e a criatura que o Dr. Frankenstein reviveu. Então é tudo muito bem pensado, não é à toa, né? É uma história de terror onde o horror ele vem sem pressa, entendeu? E você vai sendo cada vez apresentado assim para situações tenebrosas, né? Ao mesmo tempo que você tem ali a Jane Seymour, né? Que agora então ela é chamada de prima, né? O Dr. Polidori chama ela de prima. E você não sabe mais da criatura de Frankenstein. Fala assim, a história vai assumir um outro lado, assim, vai mostrar um outro aspecto, e você fica se perguntando, cadê a criatura, né? Porque na história original você tem a criatura exigindo do Frankenstein que ele faça uma noiva, né? Você vai ter, então, de novo o Polidori, ele procurando o Victor Frankenstein bem na data do casamento dele, o que é uma sacanagem, né, de qualquer maneira. Indo atrás dele para chantageá-lo, né, Marcos? Para fazer com que ele vá fazer a construção dessa mulher, né, que no futuro vai ser a prima, né? O Polidori, ele é um sujeito que, como a gente tinha falado, né, ele tinha começado as pesquisas junto com o Henry Clerval, idoso já, com uma certa idade, com essa dificuldade, então ele quer muito a assistência do Dr. Frankenstein, porque além do Dr. Frankenstein conhecer todo o processo, ter domínio de toda a tecnologia desenvolvida pelo antigo parceiro do Dr. Polidori, que era o Henry, ele tem o corpo saudável, e além do fato também de ser jovem e bonito, que a gente também imagina que é outro atrativo pro Dr. Polidori. Então, claro, ele quer chantagear o Victor de qualquer maneira a continuar as experiências junto com ele. E o Victor tá em outra, né? Ele quer esquecer todo esse pesadelo, né? Na noite de núpcias dele, né? Ele vai lá, ele tira o Victor da festa, né? Para ir conversar, para chantagear ele. Aí ele acaba convencendo, né? Ele mostra que a criatura tá ali na carruagem, né? Inclusive ali com uma máscara. Achei aquilo tão teatral, tão fantasma da ópera, né? Bonito aquilo, né? Dele ficar segurando uma máscara na frente dele. E aí, na hora que ele tá indo embora, já com a esposa, já para ir para a lua de mel, o que ele faz? Ele fala para a esposa assim, eu vou ter que resolver um negócio aqui que é muito importante, não tem como eu adiar. E ela fica furiosa, né? E ele vai lá, então, ajudar o Polidori a fazer todo esse tratamento químico aí, né? Fazer a cirurgia, fazer a costura, né? Costurar a cabeça no corpo e dar aqueles tratamentos químicos ali que vão trazer a vida para esse corpo aí que vai se tornar, então, ela deixa de ser Agatha, vai ser a prima, né? E detalhe, ele é a prima porque é a primeira delas, né? Ou seja, o Polidori, ele é ambicioso, né? Ele fala que é a primeira, né? Então é a prima. Sim, tem essas eternas ligações aí de a criatura ser Adão, a prima ser a Eva, e esses caras estão brincando de Deus, e tudo isso também é muito... E o resultado de você abandonar, né, o ser que você trouxe à vida, né, e tudo isso vai também sendo... Essas metáforas estão presentes ali no subtexto, nos vários subtextos que essa história, sobretudo essa adaptação, tem, né? Poxa, e o terror, né, ele se implanta de uma maneira muito interessante, porque você vai ter ali o Frankenstein que saiu, então ele conseguiu criar essa mulher linda, maravilhosa, aí foi encontrar a esposa, quando ele volta meses depois da lua de mel para casa dos pais dela, né, porque dá a entender que ele reside na casa dos pais dela, junto com ela, o que ele descobre? Que o Polidori está frequentando lá, que ele já é um amigo muito querido ali da mãe, né, da sogra do Frankenstein, que curou as dores de cabeça dela, porque ele é um hipnotista, né? Então ele hipnotizou ela, curou as dores de cabeça dela, tá indo com a criatura de Polidori, vamos colocar assim, né? A criatura que eles fizeram, que é a prima lá, e inclusive tá querendo apresentar, que é a ajuda deles para apresentar a prima para a sociedade, porque ele tem ambições ali com ela, ele quer que ela faça um bom casamento e tal, e o que ele fala, e isso é bem interessante na história, fala para ela ficar o tempo todo imitando Elizabeth, a esposa do Frankenstein, e aí a história, ouvinte, vai para um lado assim, absolutamente assustador, porque eu acho muito assustador
essa sequência aí com a Jane Seymour. E o desfecho, então, gente, não precisa nem mostrar, isso que é interessante, não precisa nem mostrar o gore, já fica absolutamente horrorizado, Sim. sem mostrar. Não, e é interessante, olha, o que é um roteiro bem amarrado? A cabeça dela é a única coisa que restou da Agatha, né? Eles usaram o corpo de outra pessoa e uma das marcas que ela tem é aquela gigantesca cicatriz no pescoço, né? Pois o monstro lá, a criatura, vai matá-la justamente arrancando a cabeça dela. Olha, assim, é muito bem amarrada essa história. E nesse momento em que a criatura, no auge da sua fúria, né, entra no baile, agride todo mundo e arranca a cabeça dela, também é o ponto de virada em que definitivamente ele vai se tornar um ser maligno com vontades homicidas e vai passar a perseguir, né? É bizarro, né? Essa cena do baile. Nossa, o que é isso? Sim. Porque é tudo bizarro. Porque o Polidori, ele começa, tem a cena do baile, né? Que aí a gente já tá dando uma puladinha aqui. Tem a cena do baile, ele já tá falando tudo que ele tem intenção de fazer com ela, que ela vai ter um bom casamento, porque ele diz assim, mulheres solteiras não têm livre acesso a vários lugares, que ela faça um bom casamento, mas que depois ela já seja amante de alguém da realeza, de pessoas politicamente importantes. Ele tem um plano, né, de usar essa criatura para poder manipular a sociedade, a política, né? Ele é um super vilão. Polidori e olha, ele é um personagem fascinante. Quando a gente fala que essa adaptação ela é extremamente ambiciosa, porque esse personagem, o Polidori, tudo nele tem aquela cara você pega o Dr. Phibes, por exemplo, né? Ele é um vilão, aquelas mãos dele, né? Esqueléticas e destruídas, as ambições de super vilão de querer dominar o mundo, essa coisa dos eu acho que estão perdendo de não fazer, não que eu seja a favor de remakes e tal, a não ser quando, né, que eles vão trazer uma coisa realmente boa para a história, mas pelo menos ou se fazer melhor conhecida essa história, ou ter alguém refazendo assim, colocando, sabe, fazer uma nova minissérie. Porque, gente, é um banho de água fria. Quando você tem o Polidori falando, olha, eu quero fazer isso, mas ela vai casar com fulano, vai ser amante de cicrano, e a criatura chega e entra, fecha as portas do salão. Porque a gente não contou, mas eles tentaram destruir a criatura, né? O Victor Frankenstein é um cara que não teve coragem de acabar ferindo a criatura ou acabando com a criatura. Né, a gente até acha que é terrível o que ele faz, na verdade, porque ele meio que acabaria com o sofrimento também da criatura. Parece que tudo que ele faz é errado e ocasiona mais sofrimento, né? Isso é horroroso na história. E você tem o Polidori com todas essas tramas, né? E você vendo o balde de água fria que ele vai tomar, porque quando a criatura entra no baile, aí começa a gritaria, a correria, e ela chega na frente da prima, né, a noiva do Frankenstein, né, dentro dessa história aqui, você tem ela querendo agredi-lo, né, gritando e agredindo ele, e isso logo depois que ela estava fazendo um show de balé, né, que ela, com isso, esse negócio dela ela mimetizar tudo que ela vê, ela tinha ido num balé na noite anterior, ela começa a dançar um balé sozinha, né, sendo que as pessoas estavam dançando em duplas no baile. E aí você tem ela agredindo ali, querendo agredir a criatura resolve arrancar a cabeça dela, gente. É isso que é mais interessante, né, Marcos? Você não vê uma gota de sangue nessa história e mesmo assim você fica absolutamente horrorizado com a cena. Exatamente, ela é chocante, mas ela é chocante também por todo o background dela. Ela é construída num passo muito seguro dentro da trama para se chegar nesse momento apoteótico, né? E muito bom, muito bom. Olha, a construção dessa história, eu só tenho elogios a esse roteiro, sabe? É muito legal mesmo. E é magnética, né? Você fica caralho, né? Assistindo assim, chocado. Sim, ele é filosoficamente... Esse roteiro, ele é filosoficamente interessante. Ele aprofunda todas as discussões do livro. Ao mesmo tempo, ele introduz elementos daquele horror, né? Mais gótico e exagerado. O melhor do horror gótico, cara.
Né? Porque se você for analisar tudo que é colocado aqui, tudo figurino, gente, diretor de fotografia, ele é foda, é o Arthur Ibbotson, né? E você tem um diretor foda, que é o Jack Smith, que ele fazia muito trabalho para televisão, direção de fotografia desse cara incrível. Você tem o cara da Hammer, né? Que esqueci o nome dele aqui, mas ele fazia maquiagem já pra Hammer. Maquiagem protética muito boa, muito interessante. Tem uma coisa também nessa história que ela tem elementos que pra mim eles são meio pulp, eles são quase quadrinhescos. Tem uma coisa de Pigmalião, né? Do George Bernard Shaw, né? Esse negócio de transformar uma criatura tenebrosa numa lady da sociedade, né? Ele mistura, ele tem essa coisa meio pulp, do horror, né? Essa coisa, e ao mesmo tempo algo literariamente muito refinado, e as duas coisas convivem bem, né? Esses elementos grotescos do terror com leituras assim psicológicas e filosóficas, convive tudo muito bem ali. E parece coisa que o Alan Moore escreveria. Tranquilamente. Você lembra que teve uma ocasião que você me deu um quadrinho para ler do Warren Ellis, do Frankenstein? Uhum. E a sensação que eu tive terminando aqui, quando eu terminei, porque a história, depois disso é aquela história clássica do Frankenstein, que você vai ter a morte do criador e da criatura, né, na neve, né? Ele é bem... Ele é bem... como é que eu posso dizer? O final é idêntico ao que se conhece da história, né? Aquela trágica história, final da história na neve. Uhum. Mas eu lembro que eu tive a mesma sensação de ser uma coisa mais humana, entendeu? Uma análise assim humana muito mais interessante, para além até do horror, sabe? Do horror puro. Assim, você tem uma história de tragédia, a palavra é essa. Sim. Uma tragédia para a família do Frankenstein. Você vai ver ali, porque o final é terrível. Você vai ter a mulher dele vai morrer, as pessoas do barco todas vão fugir. Ela morre, e é uma coisa curiosa. Na história original, a gente tem... a história é contada pelas cartas do capitão do navio que está no Ártico e encontra o Dr. Frankenstein. Sim. Aqui eles introduzem nessa parte final essa coisa dele estar com a noiva no navio indo para a América e a criatura tá no navio. Então é interessante como tem essa coisa da criatura aparecer no navio. Nossa, isso é terrível. Criatura e Polidori, né? Que tinha Sim. sido preso, né? Ela tentou até mexer os pauzinhos. Mas ela é muito... Assim, é uma história, uma leitura também do quanto as pessoas com privilégio, elas acham que pode fugir também de certas situações, porque ela entrega o Polidori, né? Fala pra ele que ele tá envolvido, ele tá preso, só que ela não sabe, mas o Polidori é um hipnotista, então ele é capaz de colocar na cabeça das pessoas, né? O que as pessoas quiserem. E ela foge para não ter o bebê dela mais nessa região depois desse escândalo. Imagina, na casa dela teve um baile onde entrou um monstro e arrancou a cabeça de alguém e jogou, levou pro Polidori, né? Depois o monstro vai e entrega, né? Não sai da minha cabeça aquela pergunta que o Victor Frankenstein faz para a criatura: por quê? Né? Ele só grita: por quê que você fez isso? Uma violência tão extrema, né? E a criatura fala beautiful, fala lindo. Isso. Porque na verdade na cabeça dele só a cabeça era bonita, não era o corpo. Que o que sobrou da Agatha, que foi só a cabeça, era a única coisa bonita. E quando juntou com aquele outro corpo lá, estragou a Agatha, porque ele achou que a Agatha era violenta, né? E cruel. Então é uma história, né? Ela é cheia de subtexto. Sim, e a sequência no barco é muito boa, é um final assim, onde vai se desenhando, né, o conflito final entre o Polidori, entre a Elizabeth e a criatura, né? E você vê que mais uma vez o Frankenstein, nessa história toda, o conflito que existe ali é entre esses três, a Elizabeth, o Polidori e a criatura. O Dr. Frankenstein, como sempre, é um omisso, né? Ele fica meio à margem de tudo, né? Sim. Ele sente pena do Polidori depois, né? E a criatura amarra o Polidori ali que tá tendo uma chuva de raios, né? Uma tempestade. E amarra o Polidori lá e o Polidori acaba tomando um choque elétrico. Exato, e aí você tem esses... É um show dos três atores ali, né? O James Mason,
O Michael Sarrazin e a Nicola Pagett, os três ali estão nessa sequência. E tem espaço ainda para ter um overacting do Tom Baker fazendo o capitão do navio, né? É verdade. Não, tem um monte de participação especial interessante, mas é tudo bem curtinha, né? Porque você tem Agnes Moorehead, o Michael Wilding, né? O John Gielgud, né? Que é um cara importante também. Mas é tudo assim umas aparições, né? Que só faz uma pontinha só, porque na verdade o que importa ali são as atuações Sim. ali dos personagens principais, né? Mas você vê quando alguém é bom para dirigir atores, que acho que é o caso desse diretor, o Jack Smite, você vê que o Ralph Richardson, que aparece como velho, ele chama a atenção, é uma atuação que é marcante. A Agnes Moorehead é marcante. Ela é maravilhosa. Essa daí, tipo assim, ela pode aparecer 2 minutos em alguma coisa que essa mulher já rouba tudo. Sim, né? E as pontinhas minúsculas do John Gielgud, do Tom Baker, que o cara é o chefe de polícia, né, que vai investigar o caso da morte da prima, né, durante a festa, e depois o Tom Baker, que é o capitão do navio, que se vê naquela situação desesperadora do nada, né, e tal. Ele era pra ser O cara abandona o navio com a galera, fala assim, ó, falou, galera. Era pra ser uma tranquila viagem até os Estados Unidos. Primeiro que eles são pegos naquela tempestade do caraco, ainda por cima tem um monstro homicida, né, dentro do barco. E aí mas o Tom Baker tá divertidíssimo como esse capitão, né, exagerado, overacting, assim, que chama a atenção, mesmo que seja curta, né, Não, e é bonito o final, né? Eu acho o final um final bonito. É um final que é tradicional, né? Ele respeita, né, como termina a história. A criatura morre junto com o criador, mas eu acho bonito, né? Porque ele fala assim pra criatura, o Victor, fala, olha, o seu corpo é um corpo forte, que ele vai aguentar o frio independente de você querer continuar vivendo. O meu corpo não. O meu corpo é frágil, né? E ele começa a pedir perdão, ele fala bem alto, perdão, me perdoe. E aí vai vir aquela avalanche, né? O que dá a entender que cobre eles. E dizem, eu não vi esse recorte aí, mas quem sabe talvez tenha no Blu-ray, né? Vou ficar sonhando um dia ter esse Blu-ray nas minhas mãos, né? Que tem um final que foi colocado, foi gravado, mas não foi utilizado. Pelo menos nessa edição que a gente pegou aqui, nesse release. Que diz que mostra no outro dia a neve assim derretendo e tal, e aparece uma mão, né, segurando assim um pedaço de gelo, dá a entender que essa mão seria a mão da criatura, e essa mão se movendo, como se na verdade a criatura não morreu nessa avalanche toda, né? Então é um final que é muito, muito interessante. Eu gostaria de ter visto isso daí, ter tido a possibilidade de assistir. Sim, mas de qualquer maneira o final que foi colocado nessa minissérie é um excelente final. Nossa, e a gente tá falando assim aqui a toque de caixa, porque é muita coisa interessante, né? A gente até quis chamar a atenção porque a gente gostou mais, viu, ouvinte? Mas, poxa vida, é sensacional mesmo. É uma produção para você assistir no Halloween. A gente brinca, né, de que no Halloween a gente vai assistir mais coisas de terror. Caramba, que vale a pena, meu. Eu até andei publicando aí na internet, no Facebook, no Twitter, e várias pessoas vieram falar para mim, não foi essa daí que passou na Bandeirantes e tal? Aí teve gente que falou, poxa, eu assisti isso daí quando era criança, morri de medo, porque dá medo mesmo, entendeu? É impressionante essa versão de Frankenstein. Cara, ela tem que ser muito, né? Precisa alguém fazer a distribuição aqui no Brasil, porque eu quero ter esse material com extra. Não é possível, minha gente. Vale muito a pena, viu? É um excelente produto de audiovisual, é uma excelente adaptação que pode não ser fiel à letra, mas ela é fiel ao espírito do livro, e ela investiga os temas que o livro propõe com profundidade, e também preenche lacunas que o livro deixa, mas preenche direito, preenche de uma maneira interessante, bem feita, e que traz novas camadas para a história. Sim. Isso é muito, além da produção ser, em termos de elenco, do mise-en-scène, de toda a questão mesmo da produção audiovisual ser muito boa, muito bem feita. Então só tem elogios aí para essa série, viu? Maravilhosa mesmo. E tá no mesmo nível ali do Drácula que a gente comentou, inclusive. Sim.
E ufa, né, gente? Chegamos aqui ao final desse podcast. Vocês estão vendo, né, que o Conde Drácula aí foi uma entrada para drogas mais pesadas, né, no nosso caso, né? Porque eu até falei pro Marcos, olha, esse Halloween para mim foi incrível, porque eu nunca tinha assistido o Conde Drácula e eu fiquei apaixonada, entendeu? Por essa adaptação da BBC do Conde Drácula. Aí tô lendo o texto, pesquisando para gravar, né, sobre o Conde Drácula, e aí vejo essa menção sobre Frankenstein, The True Story, né, de 73, e caramba, foi outra porrada. Então, eu só posso te agradecer, viu, Marcos, porque foi você que sugeriu, né, a gente gravar sobre Conde Drácula, e olha como acabou gerando 2 podcasts que eu tô aqui amarradona podendo conversar contigo. Pois é, não, foi uma experiência muito boa assistir essas 2 séries. Eu te agradeço por você ter sugerido a série do Frankenstein. Eu fiquei encantado também. Ai, muito bom, muito bom. E ouvinte, olha, obrigada por você chegar aqui até o final desse podcast com a gente, ouvindo falar aqui sobre o Frankenstein, a verdadeira história. E eu convido você, claro, sempre a ir nos procurar nas redes sociais. Nós temos nossa página no Facebook, que é @masmorracine. No Twitter nós temos perfil @masmorracine e masmorra_cast. Siga a gente lá, tá? Porque a gente está tentando divulgar um pouco mais no Facebook, no Twitter, o que a gente tem feito. Temos o nosso canal no OkRu, gente. O OkRu, para quem não conhece, é uma espécie de Facebook russo, né? Como se fosse um Telegram, vamos colocar assim. Né? A diferença é que não é um aplicativo de celular, apesar de ter aplicativo do OkRu, viu? Para o celular também. Lá você consegue colocar filmes, séries, olha lá tem vários canais de clássicos. E a gente tem o nosso canal lá, que é o Cineclube da Masmorra. Nesse canal a gente coloca o que a gente vai falar, quando é possível. Né? E o OkRu dificilmente costuma derrubar vídeo. Ele derruba vídeo coisa recente, coisa nova e tal, mas essas séries clássicas não, ele deixa. Então a gente já colocou o Conde Drácula, já colocou Frankenstein, The True Story, tudo com legenda. Os tópicos do Halloween, né, que a gente faz todo ano uma viagem pelo mundo, né, falando sobre cinema de vários países, de várias regiões. Esse ano é Holanda, então a gente andou colocando alguns filmes lá, né, de terror holandeses, tudo com legenda para você assistir, o que é possível, né? Tem algumas coisas que não tem legenda, porque realmente não tem. Mas a gente coloca sempre material lá com legenda. Então não deixe de conferir o nosso canal, de seguir a gente lá no OkRu, que é uma coisa bem simples, viu? É só você logar no OkRu com a conta do Gmail. Não precisa criar uma conta específica, nada. É só tu logar com a conta do Gmail ou com do Facebook, que você acessa facilmente o material que tem lá. E a gente agora tem que avisar, né? O nosso feed, ele anda com problema, tá? Ele funciona, mas anda com problema, que é o Masmorracine. Mas a gente criou um novo feed chamado Cineclube da Masmorra. Nesse feed todos os podcasts estão atualizados, bonitinho, organizados, porque agora a gente deixou todo o material de cinema, aqueles especiais que a gente faz de cinema clássico, tudo nesse feed. Cineclube da Masmorra. E além da imaginação, que a gente faz esses podcasts de The Twilight Zone, a gente deixou num feed chamado Além da Imaginação Podcast. Então você pode acessar, assinar esses 2 feeds, tá? Cineclube da Masmorra e Além da Imaginação Podcast, que a gente vai ter separadamente aí esse material, porque como são muitos podcasts da Além da Imaginação, a gente achou melhor separar do nosso feed convencional, tá? Então tem 2 materiais separados, que são 2 materiais incríveis, né? Vale a pena você conhecer tanto um como o outro, mas aí a gente deixou separadinho. E o Masmorracine nós estamos levando enquanto dá, mas eu acho que esse feed tá dando problema, porque tá dando problema no site, infelizmente, tá? Mas sem risco, gente, é só seguir a gente e procurar a gente em todos os aplicativos como Cineclube da Masmorra, tá? E claro, a gente sempre convida no final você a ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha. A gente usa esses valores que recebe para fazer o pagamento do servidor,
né? Porque a gente paga ainda esse servidor para poder tentar resolver problemas de equipamento. É muito, muito importante você tentar nos patrocinar, né? Tem podcasts muito maiores do que a gente aí por aí, né? Que são muito bem patrocinados. A gente tem 12 anos nessa internet, mas temos pouquíssimo patrocínio, tá? Então, se você gosta do material que a gente realiza aqui, que a gente faz, você não quer que a gente pare, se você puder, patrocine a gente, seja o nosso padrinho, pode ser com valor de 5, 10, 20 reais, já ajuda, né, Marcos? A Sim. gente a manter, né? Se você puder fazer isso, faça. Procure aí a gente no Padrim, vai ficar o link aqui abaixo, ou no Colabore Aí, tá? E também temos o Pix. O Pix a gente pode receber sua doação diretamente, sem nenhum desconto, e a gente, é claro, fica muito, muito grato se você puder ajudar. Mas se você não puder, você tá duro que nem a gente, não tem problema. Compartilhe esse podcast, compartilhe esse vídeo, divulga o nosso trabalho, nos ajuda a divulgar, que isso também não tem preço, né, Marcos? Com certeza. A divulgação também tem seu grande valor e grande importância pra gente. Sim, muito. E a gente vem chegando no final aqui do podcast, mandando para você aquele abraço gostoso, aquele beijo, falando para você se cuidar, viu? Continue se cuidando, que a gente vai sair dessa pandemia. E a gente se encontra aí no próximo podcast, que eu acho que esse daí então já vai ser o de Halloween, né, Marcos? Sim, com certeza. Então, beijo e até mais, minha gente. Fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau.